Então vamos lá, né, irmãos? Descanso, culto, liberdade e maturidade cristã. Depois de estudar a criação, Sinai, profetas, Cristo, apóstolo, a história da igreja, surge uma pergunta pastoral decisiva: como viver esse tema hoje? Conhecimento bíblico sem aplicação prática produz apenas debate estéril. Isso aqui é importante, né, irmãos? Quando a gente fala da importância de estudar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de vir para a escola dominical, não é apenas para a gente acumular conhecimento, é para que esse conhecimento, de alguma forma, ele possa nortear a nossa prática, o nosso viver cristão, e possa resultar em boas práticas cristãs, né? Senão acaba ficando apenas no campo das ideias, no campo dos debates e sem fruto nenhum, e não é o nosso interesse quando nós propomos a conhecer a palavra de Deus. O centro da resposta cristã não é ansiedade por calendários, e sim vida ordenada ao redor de Cristo. Não faça de dias centro da fé. O Evangelho não gira em torno de cronologia semanal. O centro da fé cristã é Cristo crucificado, Cristo ressuscitado e Cristo entronizado, e Cristo que voltará. Então, isso é muito importante. O centro da nossa fé não está em calendários bíblicos, mas nessas citações, Cristo crucificado, o Evangelho precisa ser compreendido e anunciado. Recentemente eu falei na sua totalidade. O eixo do Evangelho, ele está em torno de a morte, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo e volta de Cristo. Então, é aqui que está o eixo da nossa fé. A ressurreição de Cristo, Cristo como Rei entronizado, e já está a ascensão de Cristo, depois a promessa final do seu retorno para concluir todas as coisas, arrebatando a sua igreja. Quando Dias ocupa o trono, o Evangelho perde o foco. Isso não significa que dias não importam em nenhum sentido, mas significa que nenhum dia substitui o tempo, substitui o Senhor do tempo. Aí que é muito importante, porque quando o Senhor Jesus ele foi questionado a respeito do sábado, ele falou assim, que ele era o Senhor do sábado. E muitas vezes o sábado acaba substituindo o Senhor dele. Quando a ênfase, em vez de ser no Cristo que oferece o descanso, passa a ser no dia litúrgico, num calendário, é lamentável. É lamentável. Tem um canal de uma pessoa, que eu não sei nem o nome, nem se eu soubesse também, eu acho que eu não iria citar aqui. Mas é uma pessoa sabatista, e o canal dessa pessoa é até uma mulher. É assim, lamentável. Tudo que ela fala é para exaltar o sábado. Sábado. Meu Deus, que tristeza, né? Porque o Senhor do sábado passa sendo um pouco que ofuscado pelo próprio dia. Alguns chegam ao ponto de colocar a salvação atrelada a esse dia, né? Isso é lamentável. Valoriza o descanso como sabedoria. Mesmo sem a obrigação sabática mosaica, o ser humano continua necessitando de ritmos saudáveis. Ou seja, é importante que a gente tenha um dia para
recompor as energias, para descanso. Então, o fato de não ser uma obrigatoriedade não significa que a gente também não deva respeitar a importância do descanso num dia. Há pessoas que eles estão tão focados no material, no acúmulo, que eles não conseguem separar um dia sequer para descansar, né? Isso não é bom. Ignorar isso costuma produzir exaustão física, mente fragmentada, culto negligenciado. Por que o culto negligenciado? Porque as pessoas focam tanto no trabalho que eles não têm um dia sequer tirado, separado para cultuar a Deus. E às vezes se não tem tempo. Conheço uma pessoa, tem um amigo que, além do trabalho que ele tem, o emprego, ele trabalha à noite como entregador. E é um evangélico, um cristão. E geralmente não congregava porque não tinha tempo, porque o final de semana que deveria estar congregando, estava entregando. A questão não é o problema de trabalhar de dia e trabalhar de noite sendo necessário. A questão é o quão necessário isso é a ponto de você ter que sufocar um dia para estar em comunidade, servindo e adorando ao Senhor. Essa é a questão. Além do culto negligenciado, família enfraquecida. Família enfraquecida por quê? Porque você também não tem tempo para a família. Porque está tão envolvido que você não tem tempo para a família. E aqui nós temos que pensar que o tempo para a família precisa ser entendido e trabalhado de forma muito sábia, porque até o fato de você congregar durante um dia, de tal maneira que esse dia retire de você até a condição de você ter uma presença familiar, também é prejudicial, né? Por exemplo, a pessoa fica o domingo todo envolvido com a igreja e aí ele não consegue um tempo para estar em família. Isso também não é bom. Eu coloquei no meu livro, no testemunho, né, ali sobre o pastor, a dor do pastor e o peso da verdade. Eu não citei nome, né, mas citei exemplos que nós presenciamos de um pastor extremamente zeloso, ou pelo menos aparentemente zeloso, de tal maneira que ele trabalhava durante a semana fora de casa, ficava a semana inteira fora de casa, trabalhava longe, trabalhava em outra cidade, e aí quando ele chegava final de semana, ele era o dia todo envolvido com a igreja, porque ele tinha que dar conta da igreja. Geralmente o pastor era responsável mais de uma igreja e tinha que dar conta da igreja. Conclusão, e a família? A família não acompanhava para a igreja. Se a família estivesse junto, envolvida na igreja, ainda estava melhor, né? Mas a família não acompanhava ele para a igreja. A família ficava na cidade, em outra igreja, e ele ia pastorear a igreja fora da cidade dele. Então ele tinha a semana inteira fora de casa trabalhando, depois durante o final de semana fora de casa continuava para servir ao Senhor. Isso não é sabedoria, isso não é benefício, isso não é algo que agrade a Deus. Isso tem aparência de devoção, mas não tem devoção sincera. Produtividade idólatra.
Aqui entra a produtividade idólatra quando o dinheiro, o material, passa a ocupar a importância na vida das pessoas. Então, o dinheiro é uma necessidade, o dinheiro não é um mal em si, né? É uma necessidade que nós temos. Mas quando a ambição pelo material, pela riqueza, chega ao ponto de sacrificar momentos de devoção a Deus, isso passa a se tornar uma idolatria. A produtividade passa a ser uma idolatria. Então, separar tempo para descanso, adoração, reorganização da alma continua sendo sábio. Então, quando nós falamos sobre a questão do sábado, nós estamos negando a importância de um dia para atender essas necessidades. O cristão maduro entende que graça não elimina limites humanos. Honre a reunião da igreja. Liberdade cristã não é desculpa para isolamento espiritual. O Novo Testamento pressupõe continuidade reunida, comunidade reunida. Isso é muito importante. Todas as vezes que a gente vê o Novo Testamento, a igreja ela é tratada como uma comunidade em reunião para servir a Deus. Hoje, com o chamado desigrejados ou desigrejismos, as pessoas se isolam e elas usam a seguinte frase: eu sou a igreja. Isso é um erro. O meu corpo é templo do Espírito Santo, mas eu sou parte da igreja. E a igreja, ela existe como eclésia, ou eclésia, que é uma comunidade em reunião. Uma comunidade em reunião. Nesse sentido, reunidos para servir a Deus, cultuar junto, exercitar os dons em benefício da comunidade, para crescimento. Então, isso é muito importante. Pastor, sim? Se um cristão não tem a possibilidade de Reunir em uma congregação verdadeiramente bíblica, se essa pessoa não tem condição, por exemplo, eu moro lá na roça, numa igreja, né? Meu marido vai numa igreja tal que, um exemplo, né? Para segundo a Bíblia não serve, então eu não vou participar lá. Sim. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ser desigrejado. Nesse sentido. Então tem muita gente que é desigrejada porque não tem opção, né? Não encontra, porque é melhor ser desigrejado, ser sozinho em casa, do que participar numa congregação onde não é verdadeiramente bíblica. No meu ver, a pessoa perde por estar ali dentro. A pessoa, ela, em vez de ganhar, né, ao invés de acrescentar, vai diminuir a vida da pessoa, que realmente está preocupada, né? Porque a gente tem que estar preocupado o dia, o tempo todo, né? Sim. Porque as pontadas, as setas, as coisas estão aí, as escondidas, mascaradas, com cara de bondade, com cara de fervor, com cara disso, daquilo, outro. É muito complicado. Tem muita gente desigrejada porque não tem. Existe jeito. Dentro desse grupo de desigrejados, eu estou até terminando de escrever, já comecei há bom tempo a escrever uma apostila sobre essa questão. Na época eu cheguei até a fazer uma entrevista com alguns irmãos ex-pastores da ICM, e eu fiz uma entrevista, um questionário, peguei algumas respostas e estou construindo a apostila, tratando da questão do desigrejado. Dentro do campo desigrejado, você tem N pessoas, você tem aquele que não está congregando por uma decepção, não que ele não vê e não entenda a comunidade e o ato de congregar como importante, ele vê isso, mas por uma decepção, alguma coisa que
no momento feriu, ele é uma pessoa ferida que precisa ser trabalhada. Você tem aqueles que às vezes acabam se isolando por uma questão de orgulho ou de vaidade ou vamos supor assim, de endurecimento ou rebelião. Existem pessoas que não querem submeter a nada, eles querem ser autossuficientes e eles se isolam e procuram agora tentar se justificar seu isolamento, pegando textos isolados e tentando fazer uma aplicação para justificar o seu isolamento. Mas o seu isolamento não está por causa de um problema sério, mas mais por uma questão de rebeldia, de não querer se submeter, e até por esse tipo de mentalidade que impera no mundo hoje, que é o individualismo, né? Hoje a mentalidade do individualismo é muito grande. As estruturas sólidas anteriormente, elas estão se desmoronando em certo sentido, e sendo vencida por uma modernidade líquida, chamada modernidade líquida, né? O que é modernidade líquida? Você não tem mais compromisso com estruturas sólidas. Então, até a família foi afetada nesse sentido, nesse âmbito da modernidade líquida. Aí você tem igrejas que anteriormente eram consideradas sólidas, as pessoas já não vê mais isso como necessidade. Organizações importantes na sociedade para o bem-estar da sociedade já não é mais visto. Hoje você vê muita migração, você vê falta de compromisso, as pessoas se tornam assim, aquele evangélico que não quer compromisso, ele quer estar ali na igreja, ali, mas se qualquer coisa eu vou para outra, e de lá eu vou para outra, e de lá eu vou para outra, qual que é a intenção dele na verdade? Ele já não tem mais compromisso, não há mais uma coisa sólida, né? Porque os problemas, eles existiram, eles vão continuar existindo. No próprio surgimento da igreja, você vai perceber que existia problemas e não era fácil. Existiam problemas sérios na comunidade cristã. Nem assim eles foram orientados a isolar da comunidade. Pelo contrário, a demonstrar a sua vida cristã no meio daqueles problemas, daquelas dificuldades. Tem situações que você não tem como. Situações que eu não discordo de um desigrejado. Se for por uma situação, não por orgulho, por preguiça, por rebeldia, isso não está errado, porque ficou ferido, ofendidinho, uma palavra erradíssima. Agora, tem congregação. Tem situações que se tornam. Então, assim, isso depois. Em oportunidades a gente pode estar. Não precisa se igrejar, que parece que fica mudando outra pessoa que não quer estar em igreja nenhuma. É igual o pastor falou, ele acha que é uma igreja. Não tem importância. Você pode pregar e falar. E geralmente esses irmãos, eles fazem uma confusão muito grande. Primeiro, eles afastam e começam a atacar o sistema. Isso, todas as igrejas. Então o sistema e começa a atacar todas as igrejas como o sistema. Não pode ser religioso, Só que qual que é o problema? Eles acabam criando um outro sistema, um sistema diferente, mas não deixa de ser um sistema. Então eles acabam criando aquilo que eles mesmos acusavam de problema. Então é um assunto que a gente precisa trabalhar até para maturidade cristã, para saber lidar. O nosso propósito, quando a gente fala de questão de desigrejado, e não deve ser nunca assim de atacar, mas tentar compreender e tentar ajudar. Porque algumas pessoas a gente vai conseguir talvez até ajudar, outras não. Corações endurecidos dificilmente a gente vai conseguir ajudar. Eles vão manter esse endurecimento até
né? Quem sabe, talvez alguns vão permanecer até a morte com o coração endurecido, infelizmente, né? O dia do Senhor tem valor pastoral. Historicamente, o primeiro dia da semana tornou-se eixo natural de reunião cristã em muitas tradições. Isso pode ser honrado de modo saudável, padronizando o culto comunitário, que é o que nós fazemos aqui, reunimos no domingo para cultuar o Senhor, né? Celebrando a ressurreição de Cristo, ou seja, a reunião no domingo acaba nos remetendo à ressurreição do Senhor Jesus, que aconteceu no domingo, organizando descanso e serviço, fortalecendo família e comunhão, sem superstição calendárica, ou seja, nós podemos reunir no domingo, podemos ter o dia, mas isso não pode tornar um dia calendário especial, porque aí seria trocar, às vezes, o sábado por domingo e manter a mesma estrutura rígida. E não é isso que a gente vê, como nós estudamos no Novo Testamento. Não julgue irmãos fiéis. Alguns cristãos valorizam certos dias por devoção pessoal, outros entendem todos os dias igual dedicáveis ao Senhor. Se permanecem no Evangelho em santidade, não devem ser tratados como inferiores automaticamente. Romanos 14 continua extremamente atual. A maturidade sabe distinguir pecado real, preferência espiritual, tradição cultural e consciência individual. Ou seja, quando você vai para a instrução de Paulo, Romanos 14, vai fazer a gente saber lidar com essas diferenças, entendendo a posição de cada um, né? E sem fazer julgamento das pessoas, porque elas optaram por um dia A, um dia B, desde que elas estão servindo ao Senhor com fidelidade, a consciência delas presa ao Senhor Jesus, né? Então, se misturar essas categorias, destrói paz desnecessariamente. Ou seja, se a gente começar a criar problema com os irmãos porque eles pensam diferente com relação a isso, as coisas, a gente acaba criando um atrito entre irmãos, e um atrito desnecessário, né? Existe, por exemplo, os debates bíblicos, e eu gosto muito de assistir e aprendo muito com eles, e a gente percebe que existem debates que são respeitosos, os irmãos estão ali debatendo ideias, teologias diferentes, mas deixam transparecer que são irmãos em Cristo, que consideram como irmãos em Cristo, apesar de pensarem diferente. Isso é saudável, isso é maravilhoso. Agora, quando parte para um apelo, onde há um ataque, uma guerra, aí isso é triste, né? Isso acaba sendo triste. Resista ao legalismo. Sempre que regras humanas escravizam consciências, a igreja precisa reagir. Legalismo costuma vestir linguagem piedosa. Legalismo costuma vestir linguagem piedosa. Maior fidelidade. Nível mais profundo. Eles dizem que são. Os verdadeiros guardam, ou seja, quando essas questões começam se alguém guarda tal dia, essa pessoa é mais fiel do que o outro, que não guarda aquele dia. Essa pessoa que guarda aquele dia, ele é mais profundo espiritualmente do que o outro. Os verdadeiros servos cristãos são aqueles que guardam tal dia. Isso é legalismo. Quando verte esse tipo de coisa, isso é legalismo.
E às vezes esse tipo de legalismo pode até ocupar coisas que não tem nada a ver com dias. Não tem nada a ver com dias. Uso e costume, por exemplo. Há pessoas, uso e costumes, a forma de vestir. Então, alguns lugares tratam o uso e costume como a sã doutrina. A sã doutrina para eles é uso e costume. Ao ponto de considerar que aquele que está vestindo dessa maneira é mais espiritual do que aquele que veste diferente. Isso é legalismo. Mas eu acho que até assim um pouco. Sim. Você acaba sendo levado. Você acaba sendo levado a uma espécie de legalismo. Quando você olha para um irmão que talvez veste diferente, mas é um servo de Deus, e você acha que aquele que está vestindo de outra forma, ele é mais santo, né? Existe, por exemplo, assim, existia muito essas igrejas mais, essas igrejas mais pentecostais, como a chamada Deus é Amor, né? Deus é Amor. Geralmente eles tinham aquela ideia: a igreja de fulano de tal não tem doutrina, né? Não só Deus é Amor, a Assembleia também falava isso muitas vezes, de algumas outras igrejas. A igreja de fulano de tal não tem doutrina. Como assim não tem doutrina? Doutrina é aquilo que é o ensino das Escrituras, a teologia aplicada, ensinada corretamente à luz da Bíblia. Isso é doutrina, é ensino, né? Mas quando eles falavam assim, a igreja não tem doutrina, eles estavam querendo dizer o seguinte: lá as mulheres cortam o cabelo, né? Lá as mulheres vestem calça. Então essas coisas eram chamadas de doutrina. E aqui que entra o exagero. Hoje as igrejas, assembleias, nesse sentido, amadureceram nesse ponto de saber distinguir as coisas, né? Hoje eles conseguem, com exceção de alguns, né, mas partindo da liderança dos líderes, geralmente eles conseguem distinguir uma coisa da outra. Também, eles passaram a fazer teologia também. Sim. Era mais limitado. Era mais limitado e tal. Sobre a questão de vestimenta aí, o crente, né, quando ele quer, quando ele aceita o Espírito Santo nele, seja mulher, seja homem, não vai usar uma roupa indecente, não vai usar um decote, o homem não vai ficar saindo sem camisa, né, de shortinho, a mulher de shortinho, não vai andar com uma calça indecente, ou com uma saia, ou um vestido indecente. Às vezes está de calça, mas está com uma blusinha cobrindo tudo que tem de cobrir, ou às vezes está de saia, mas uma coisa a vácuo, envelopado, né? Envelopado, que aquele negócio ali está mais, não tem nem nome, de tão perigoso. Então não é usar o saia que é certo, ou usar a calça que é certo. Exatamente. Né? É usar a decência. Nesse sentido aí. A decência lá na rua, seja na praia, porque praia não é lugar de gente sem roupa, seja dentro da igreja, seja onde for. Isso não é eu que estou falando. Né? Na própria vida a gente encontra várias passagens que nos levam a pensar. A questão do legalismo entra justamente nesse ponto aí. Por exemplo, quando você vai para o texto bíblico tem decência. Então ele ensina a vestir com modéstia e decentemente. Isso é o padrão bíblico cristão. Quando se vai para o legalismo, é quando determinada veste se torna algo para configurar a espiritualidade. Então, por exemplo, uma igreja que tem o costume de as mulheres não usarem calça, é um direito da igreja, direito da comunidade? É um direito.
comunidade criar seus costumes, embora eu não vejo isso como algo necessário nesse aspecto. Mas geralmente o que acontece é o que a Silvia acabou de dizer ali. Aí a mulher não pode usar calça, mesmo que a calça seja uma calça decente, ela não pode usar calça. Ela só é mais espiritual se ela usar um vestido, uma saia. E aí geralmente se usa, essa era a grande questão, né? Usava muita saia, era mais curta do que devia, mais justo do que devia. E aí a pergunta que ficava: e aí? Qual a diferença? Então quer dizer que a pessoa está usando uma saia. A saia justa é muito pior do que uma Sim, calça soltinha. sim, exatamente. E aí chama mais atenção. E aí o que acontece? Se a pessoa usava uma saia mesmo que seja curta, está tudo certo. O problema era se ela usasse calça. O mesmo vale para calça, uma calça super, né? Solada no corpo. Calça de academia. Hã? Calça de academia. Não, calça jeans, qualquer calça que seja aquela colada, fazendo todo da pessoa. Eu vi o pastor Zé cobrando muito essa parte de irmãs, eu vi isso lá na igreja. Zé Potão grande, lá na frente botão, e saia curta, ficava dizendo, eu fiquei emendando a saia comprida. Sim. Ainda falava isso, emendando a saia comprida. O pastor Zé falava muito isso. Eu já fui barrada. Tinha um dia de seminário, esqueci, era um dia de seminário de criança. Aí eles tinham combinado lá que tinha que ser manguinha, assim, não podia ser blusinha assim, larguinha não, sabe? Aí eu cheguei para dar aula, seminário todo, seminário dava aula. Cheguei lá, Fátima, que burburinho assim, eu não entendia nada, né? Burburinho, eu senti que tinha alguma coisa diferente. Aí eu disse, não, porque não pode usar essa blusa igual. Eu tava assim, ó, só talhadinho aqui, fechadinho aqui, tinha que ser de manga. Eu sou assim, mesmo. Eu tive que ir em casa. Eu não tinha blusinha e manguinha fofa. Né? Por coincidência eu não tinha. Branca, tinha que ser branca. Aí uma irmã que morava perto da igreja. Aí eu falei assim, gente, então não dá aula. Eu só tenho esse ponto aqui. Não tinha nada de decente. Eu falei, a camiseta, larga aqui. Larga aqui. Me barrou. Aí eu tive que ir na casa da Réia, tinha blusinha de manguinha, forradinha, ela me impressionou. Mas, É o exagero, né? É o exagero. voltando aqui, mas se Deus não impôs, homens não podem impor. Obediência bíblica é santa, fardos inventados não são. Resista também à irreverência. O outro extremo também é perigoso. Alguns usam liberdade para justificar culto negligente, rotina sem oração, desprezo à comunhão, vida desordenada, secularização completa do tempo. Isso também erra. Então você tem liberdade, mas você tem que saber usar a sua liberdade para não cair nem no extremo do legalismo, nem no extremo da liberdade em excesso, né? O que é secularização? Secularização existe o santo e o profano. As coisas que são santas, as coisas que são profanas. Profano não é o mal em si. Profano está ligado àquilo que não está relacionado ao sagrado, é aquilo que está no dia a dia. Coisas corriqueiras. E muitas das vezes a secularização acaba entrando na igreja de maneira que as coisas sagradas perde um certo sentido de valor, entendeu? E a igreja acaba se tornando mais como um ajuntamento. Entendi. Sim?
Tem. Eu vou mudar de aplicativo se eu conseguir encaminhar aí. Então, Tá. É só para ficar menor um pouquinho ali. Deixa só enquanto eu tento um zoom aqui, pastor. Tá certo, Josimar. Aqui não tem. Aqui você não está no legalismo, então fique à vontade, nós vamos aguardar. Já fica melhor. Esse eu acho que não vai dar ter problema. Toda hora tá. Tá. Oi? Deixa eu só completar o que eu falei a respeito da cozinha, para ilustrar o seguinte, que a pessoa, quando ela está num meio que é assim, mesmo aquela pessoa que é mais liberal, parece mais liberal, se ela estiver num meio fechado, a mente dela é formatada de acordo com o ambiente. Sim. Né? A gente olha assim, a pessoa que é super liberal hoje, mas quando estava lá, era também fechado. Porque a gente é formatado com aquela mentalidade ali, sem querer ser feliz. Então vamos lá, né, irmãos? A graça não produz descompromisso, produz devoção livre. Então, graça não significa descompromisso, mas devoção livre. Não julgue os irmãos. Não, está lá na resista também à irreverência. E põe no finalzinho aí. Ensine teologia bíblica à igreja. Aqui nós vamos entrar num problema, né? Ensinar teologia para a igreja, isso aí é complicado. Tem gente que não concorda com a teologia, tem gente que é contra a teologia, ainda vão ensinar teologia bíblica para a igreja. Muitas confusões nascem de leitura fragmentada. Aqui entra a importância da teologia. Muitas confusões nascem de leituras fragmentadas, textos pensados fora do seu contexto, isolado, né? Josimão, um dia desse, eu mandei uma pergunta para ele, aí ele falou assim: espera aí que eu tenho aprendido uma coisa, tudo tem que ser olhado dentro do contexto, então daqui a pouco eu te dou a resposta, assim, glória a Deus. E ele deu a resposta perfeita e corretamente, de acordo com que era o texto bíblico. Então isso é importante, por quê? Porque as confusões nascem por falta de uma teologia bíblica, e a teologia vai ensinar a importância do contexto. O que nós estamos estudando aqui, por exemplo, sobre a teologia do sábado, como que foi importante fazer essa leitura da forma com que as coisas foram evoluindo, até mesmo porque a revelação bíblica ela é progressiva, né? A revelação já não nasceu pronta assim, ó. Deus chegou lá para Moisés e revelou tudo para ele. A revelação vai sendo construída até chegar em Cristo, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem muito mais clareza no pós-morte a partir dos textos do Novo Testamento do que quando você vai ler alguns textos que falam sobre morte no Antigo Testamento, né? Então, o Novo Testamento, sendo o ápice da revelação, traz mais luz, mais clareza a respeito de algumas questões, né? O Antigo Testamento, por exemplo, quase que silencia sobre possessões demoníacas, a ação do inimigo, a semelhança do que se encontra no Novo Testamento, já de forma muito mais presente e mais instrutivo para nós. Então nós temos aqui, o povo precisa aprender o fluxo: criação, Israel, Cristo, igreja, consumação. Quando a igreja entende a história da redenção, torna-se menos vulnerável a modismos e julgos. Então, quando você ensina teologia bíblica para a igreja e a igreja aprende esse fluxo que narra a história da redenção, mais dificilmente ele será preso por algum ensino antibíblico. Descanse em Cristo diariamente. Mais importante que discutir um dia é viver reconciliado com Deus todos os dias.
viver reconciliado com Deus todos os dias. É mais importante do que discutir um dia. Nesse sentido, nesse aspecto, a igreja onde nós congregamos lá, a ICM, ela entende corretamente e ensina corretamente. Olha, nosso descanso está em Cristo. Para nós, todos os dias são iguais, desde que nós descansemos em Cristo. Então, eles têm essa compreensão, né? Nesse sentido, a gente tem que entender que existem coisas que não deve ser focado num único dia. Há pessoas que defendem o calendário rigorosamente e permanecem inquietas interiormente. Esse é o grande problema, né? Pessoas que defendem calendários rigorosamente, o dia tal, mas lá no interior ele está sempre inquieto, ele não consegue descansar. Então o calendário, o dia não produziu para ele aquilo que deveria produzir, que é o descanso em Cristo. Então nem sempre o calendário vai ser o resultado de uma bênção. O verdadeiro descanso começa quando cessamos a tentativa de nos justificar por obras e repousamos na obra consumada de Cristo. Isso aqui é muito importante. O verdadeiro descanso está quando nós paramos de tentar nos justificar por obras e repousamos na obra consumada de Cristo. Isso aqui é importante não simplesmente com relação ao sábado, com relação a qualquer coisa. E aqui que entra a importância, que eu sempre costumo bater nessa tecla, da doutrina da justificação. Porque onde nós estávamos não era ensinado com profundidade. Não estou dizendo que não era ensinada a justificação lá, mas não era ensinado com profundidade a doutrina da justificação. E aí o que você tem? Você tem uma alma inquieta, porque está sempre com medo, porque ele não fez uma madrugada, ele pode estar perdendo a bênção, porque ele perdeu uma reunião importante. Será que se Jesus voltar, porque eu quebrei o jejum, não consegui fazer o jejum, será que Jesus voltar eu vou ficar para trás? Essa inquietação, essa inquietação, ela vem de uma falta de compreensão do que é justificação na obra de Cristo. Aí a pessoa começa a centrar e colocar sob observação nas suas obras, naquilo que ele está fazendo para ser aceito. Quando você começa a colocar a sua visão naquilo que você está fazendo para ser aceito, você vai ter uma inquietação constante, a sua alma não consegue descansar. Quando a teologia vem e te ensina o que de fato é a doutrina da justificação, meus irmãos, nós descansamos como cristãos de uma forma maravilhosa, não é verdade? Quando começamos a estudar a doutrina da justificação, como que a nossa alma descansou? Como que para nós já não importava mais se as pessoas estavam dizendo que a gente era caído ou não? Para nós não importava mais isso. Por quê? Porque nós compreendemos a doutrina da justificação. E nós estamos com a nossa fé fundamentada na obra de Cristo, conquistada por nós na cruz do Calvário, consumada a nosso favor. Entendemos que não são as nossas obras, mas é a obra de Cristo que nos ofereceu redenção e acesso garantido a Deus. E por isso, ainda que nós temos as nossas fraquezas, em algum momento, essas fraquezas, elas nos incomodam, porque o cristão ele quer viver melhor para Deus, mas não nos incomoda no sentido de colocar insegurança da salvação. Pastor, e quando o cristão tem a fraqueza escolhida,
constante, né? Longa, contínua. Isso aí é considerado uma fraqueza, uma caída? E não ver nesse erro uma coisa assim que possa fazer um mal para outra pessoa, que fique um mal para outra pessoa. E sempre tem uma justificativa para aquela coisa. Isso é considerado uma caída do cristão ou uma decisão de permanecer ao longo do tempo naquela situação e ainda se justificar, porque Jesus Cristo é o justificador da alma da gente. Então, dos pecados da gente. Boa pergunta. A Bíblia apresenta na vida cristã, você tem a salvação acontece da seguinte maneira: quando você é regenerado por Cristo, você aceitou a Cristo como o único suficiente Salvador, você ressuscita com Cristo, naquele momento você ganhou vida eterna. A partir desse momento você tem uma vida cristã onde o processo de santificação faz parte da nossa jornada cristã. Nesse processo da santificação, a gente luta contra a fraqueza da nossa vida para tentar melhorar cada vez mais em busca da perfeição. A perfeição está em Cristo, mas nós precisamos mirar Cristo e buscar melhorar as nossas condutas à luz da pessoa de Cristo. Paulo, quando ele escreve a sua carta, ele fala o seguinte: esquecendo as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. O contexto que Paulo está dizendo ali, Paulo está mostrando o seguinte, que ele vai falar um pouco, eu não julgo que eu já tenha alcançado. Quando ele fala assim, eu não julgo que eu já tenha alcançado, ele não está falando que ele não tinha certeza da sua salvação nesse sentido. Mas ele estava falando o seguinte, da perfeição que deve nortear a busca cristã. O alvo é Cristo, a luta por uma perfeição, e nós vamos chegar um dia a uma perfeição, né? Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos numa corrida cuja a gente deve lutar para que coisas devem ficar para trás e a gente ter o foco em Cristo, a busca pela perfeição. Isso vai ser constante na vida daqueles que querem santificar a sua vida. A santificação é uma necessidade cristã. Então você tem esse processo que alguns amadurecem mais, outros menos, alguns levam mais tempo, outros são mais curtos, mas isso tem que ser diferenciado de pecado que a pessoa pratica conscientemente e que ele não quer abrir mão, ele não quer lutar contra, ele não está relacionado a uma fraqueza em si, mas uma decisão. E encontra justificativa para aquele erro. Aí acaba de piorar tudo. Aí já é uma outra questão, porque a pessoa não quer se ver livre disso, pode acarretar em um mal pior, porque quando a Bíblia fala de perda de salvação, o que é perda de salvação? Não é algo que se faz, nenhum cristão perde salvação tão facilmente. O grande erro das pessoas é apresentar uma salvação, uma graça tão fragilizada que Então, condições que a Bíblia apresenta para perda de salvação é a apostasia. A apostasia é um afastamento consciente de Cristo. E isso pode acontecer gradativamente. A permanência em um pecado deliberado, conscientemente, a Bíblia diz que isso pode, de fato,
levar essa pessoa a uma apostasia. Então a pessoa tem que tomar cuidado, porque a nossa vida cristã deve ser sempre uma vida voltada para Deus, com sinceridade, com amor. E se nós amamos a Deus, nós queremos servi-lo melhor. Jesus fala o seguinte: quem são os meus discípulos? Os meus discípulos não são aqueles que simplesmente dizem que são. Os meus discípulos são aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Aí alguém vai dizer: mas o mandamento de Jesus é apenas amar a Deus e ao próximo. Então é só o amor, eu não tenho que preocupar com mais nada. A questão envolve tudo. Quando você ama a Deus, você precisa se relacionar melhor com Ele, você precisa agradá-lo, você vai buscar agradar a Deus, porque você ama a Deus, você quer agradar aquele que você ama, né? O mandamento de Jesus, né? Amar o próximo, amar a Deus primeiro, depois amar o próximo. Se eu minto, se eu escondo, se eu roubo, se eu adultero, se eu sensualizo, se eu um monte de coisa, eu estou prejudicando a mim primeiro, claro, né? E ao próximo. Depois ao próximo. Tudo tem consequência. Eu não posso jamais, coisa que acontece muito, que isso é muito sério, responsabilizar o próximo, o outro, pelo que eu fiz. Uhum. Eu errei nessa pessoa. Eu errei porque você fez isso e assim. Eu errei porque você não fez isso. Porque você não me deu certeza. Porque você não me garantiu. Ou porque você me garantiu. Aí fica tirando a responsabilidade. Está justificando o próprio erro. E botando a culpa Tá dando uma de Adão aí, né? Tá dando uma de Adão. E quem que o senhor fala disso? Então, transferir culpa é um problema, porque a bênção acontece quando você se humilha e reconhece os seus erros. Aí começa a bênção. Isso a gente já começa a aprender desde os primeiros estudos da Bíblia lá no Éden. Bênção e perdão, né? E sobre, por exemplo, o outro e nós. O outro pode fazer a gente errar? Pode. Por exemplo, uma mulher que sensualiza ao extremo, né, pode levar um homem a pecar? Pode. Agora, o pecado do homem é justificado pela ação da mulher? Não, ambos pecaram. E ambos terão que responder pelo pecado. A mulher por sensualizar e o homem por cair na sedução. Todos pecaram. Então, a minha forma de lidar com o meu pecado não é jogando a culpa no outro, é conhecendo a minha fragilidade e procurando responder diante de Deus. Não sei se eu consegui responder. Sim? Pessoa que vive pecando também falando que Deus é justificado por Deus. Pega justificado por Deus. Pega não. Será que a pessoa tem um chamado mesmo? A questão aí entra, o que Judas fala, é tornar a graça de Deus, tornar mais ou menos isso, fazer da graça de Deus uma graça barata, algo que algo que justifica a minha libertinagem. A minha libertinagem, eu posso viver desse jeito, afinal de contas, o que importa é o que Cristo já fez por mim e eu já estou salvo nele e está tudo certo. Não é isso. A Bíblia não ensina assim, né? Esse é um grande problema. Se por um lado nós temos alguns cristãos que excedem e que transmitem uma insegurança na vida cristã de muitos por não levar a compreensão correta da obra de Cristo e da justificação, como nós falamos, e que acaba colocando as pessoas muito apreensivas. Será que eu estou ferrando? Será que eu não estou errando? Será que eu estou agradando? A pessoa acaba não descansando disso. Por outro lado, nós temos o outro que vai dizer assim: não, salvo uma vez, salvo para sempre, pode ficar tranquilo. Você já aceitou Jesus um dia? Já aceitou? Não, você está vivendo agora? Não, mas no final das contas
o que importa é que você é um salvo. Não, esse é o extremo. Você tem os extremos não ajudam em nada, né? Os extremos não ajudam em nada. Descanse em Cristo diariamente. Há pessoas que defendem calendário rigorosamente, mas permanecem quietas interiormente. O verdadeiro descanso começa quando cessamos a tentativa de nos justificar por obras e repousamos na obra consumada de Cristo. Esse descanso continua em consciência limpa. Aqui começa aquilo que você acabou de falar. Como é que eu descanso a minha alma na obra consumada de Cristo? A consciência limpa, né? Confiança filial, perseverança em tribulações, esperança futura. A consumação ainda virá. Todo descanso presente ainda é parcial. A igreja aguarda nova criação, novo céu, nova terra, né? Fim da fadiga. Quando é que a fadiga vai findar? Só quando Jesus voltar. Fim do pecado. Quando é que o pecado vai deixar de incomodar a gente? Só quando Jesus voltar. Porque por enquanto, né? Isso é o sábado real mesmo. Plena comunhão com Deus. Alegria sem interrupção. Todo bom descanso semanal é apenas sombra distante desse repouso eterno. Palavra final à igreja. Honre princípios santos, sem reconstruir julgos antigos. Então, honre princípios santos. Os princípios santos vão permanecer e vão ultrapassar os tempos. Os princípios, eles permanecem. Agora, existem questões que estão relacionadas a tempos, a costumes da época e que não precisam ser reconstruídos também, né? Eu acho que valorize reunião sem superstição, use liberdade sem libertinagem. Acabei de falar um pouco antes, né, sobre a graça barata aí. Trabalhe sem idolatria, descanse sem culpa, viva todos os dias para Cristo. Frase final: a igreja amadurece quando honra o Senhor do tempo, sem voltar a ser escrava do calendário. Então a igreja madura é aquela que honra o Senhor do tempo, sem precisar se tornar escrava de um calendário. Pastor? Sim? Eu de novo. Só eu que falo aqui, gente. Não, mas pode falar. Fala, por favor, por gentileza, sobre aquele item. Descanse sem culpa. Descanse sem culpa é no sentido, é aquilo que eu quis dizer. Existem pessoas cujo o foco está na obra, que ele precisa conquistar a salvação. É como se ele precisasse conquistar a salvação pelos seus méritos, por aquilo que ele faz. E nisso ele não vai conseguir descansar, porque sempre vai haver uma culpa gerando dentro dele. Você não conseguiu, você falhou aqui, você errou aqui. Isso é aquele que está focado numa perfeição para garantir a sua salvação, e não nos méritos de Cristo para garantir a sua salvação. Então é nesse sentido que você descansa sem culpa. Olha, eu errei, já confessei ao Senhor, mas não é a minha perfeição que me garante a salvação, não são os meus méritos que me garantem a salvação, são os méritos de Cristo, é a obra de Cristo. Aliás, Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele fala que pela desobediência de um homem, todos nós nascemos debaixo do pecado e com essa luta tremenda que carregamos da natureza caída. Mas por causa da obediência de um só homem, a graça veio sobre todos nós. Então ali Paulo, ele está dizendo o seguinte: a obediência que nos garante a salvação é a obediência de Cristo. Ele obedeceu todas as coisas por nós. Nós não conseguiríamos conquistar a nossa salvação pelos nossos méritos, pela nossa própria obediência. E aí ele vai falar nessa passagem
que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aí ele vai fazer uma pergunta retórica: então eu devo pecar para que a graça seja maior na minha vida? Aí ele fala assim: de maneira nenhuma. Como que eu vou viver vou viver no pecado se eu já morri para o pecado? Então ele trabalha essa questão. A luta que nós temos, em outra passagem ele vai dizer assim: miserável, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando Paulo começa a perceber a luta dele em querer fazer as coisas certas, mas sempre acaba fazendo o que ele não queria fazer por causa da fraqueza humana. E aí ele fala assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa expressão corpo dessa morte, ele pega isso a partir de um costume da época de punir algumas pessoas. Então as pessoas condenadas, algumas delas, em alguns aspectos, eles pegavam um corpo morto, amarravam naquela pessoa, aquele corpo morto, e a pessoa tinha que ficar com aquele corpo apodrecendo, preso nele. Isso é terrível. Então o que Paulo percebe é assim: gente, a natureza morta que eu sepultei, ela ainda está impregnada aqui, e eu não consigo me livrar dela. Quando é que eu vou ficar livre dessa natureza que me faz fazer aquilo que eu não queria fazer? Então, a luta do homem, mesmo salvo, em lidar com a sua fraqueza e com o pecado e com o desejo de querer ser perfeito, e ainda lidamos com essas imperfeições, né? Amém? Será que nós acabamos? Apêndice patrístico que os pais da igreja disseram. Esse apêndice não substitui a escritura, mas mostra que a tese de a igreja inteira guardava sábado até Roma mudar tudo é historicamente fraca. Na Didaquê nós encontramos: no dia do Senhor reuni-vos, parti o pão e dai graças. Testemunho antigo da reunião cristã ligada ao domingo, dia do Senhor. Inácio de Antioquia, do ano 110 depois de Cristo, ele diz o seguinte: aqueles que viviam segundo a antiga ordem vieram à nova esperança, não mais guardando o sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor. Aí ele faz uma referência ao descanso no domingo, já como costume da igreja. Declaração forte de contraste entre a antiga ordem e a identidade cristã centrada no Senhor ressuscitado. Justino Marte, que é do segundo século, descreve assembleias cristãs no domingo e associada a esse dia a ressurreição e a criação. Lição histórica: os primeiros séculos mostram forte centralidade dominical, culto cristão ligado à ressurreição, identidade distinta do judaísmo sinagogal. Ausência de consenso sabatista universal como exigência cristã. Isso não prova a perfeição histórica da igreja antiga. Prova apenas que a narrativa simplista moderna não se sustente. Qual seria essa narrativa simplista moderna? De que a Igreja Católica mudou o dia, é ela que criou o descanso no domingo, essas coisas todas. Então, assim, o próprio contexto histórico já mostra que isso já é prática, né, que segue os primeiros pais da igreja, já desde contexto bíblico. Conclusão editorial: ao terminar essa obra, o leitor deve perceber que a pergunta principal nunca foi apenas qual dia guardar. A pergunta maior sempre foi: como Cristo cumpre tudo que o sábado apontava? O sábado ensinava descanso, Cristo concede descanso. O sábado ensinava confiança, Cristo é o provedor fiel.
O sábado separava tempo, Cristo reivindica toda a vida. O sábado apontava para a comunhão, Cristo reconcilia com Deus. O sábado antecipava o repouso futuro, Cristo conduzirá o seu povo à glória eterna. Portanto, quem transforma o sábado em centro perdeu a proporção bíblica. Quem despreza a sua riqueza simbólica também perdeu. Ou seja, ambos perdem, né? Quem lê à luz de Cristo compreendeu corretamente. Palavra final: não volte ao julgo. Não use liberdade para negligência. Não troque Cristo por símbolos. Não troque santidade por comodismo. Aí entra naquela questão que você falou, acomodar com o pecado, porque, né, afinal de contas, Cristo já fez tudo por mim. Aí não troque santidade. Santidade faz parte da vida cristã, né? Não troque graça por calendário. Viva para o Senhor todos os dias. Frase final: o cristão não vive preso em um dia específico para encontrar descanso. Ele vive unido àquele em quem todo o verdadeiro descanso finalmente chegou. Aí nós temos as referências bíblicas e teológicas, né? Pronto, terminamos, encerramos o nosso estudo sobre o sábado. Uma pergunta. Esse estudo que o senhor passou para nós é um estudo copiou e passou para nós, então, ou foi idealizado pelo senhor? Eu construí a apostila, lógico, com a ajuda de pesquisas, mas essa apostila é uma apostila nossa. Esse aqui é um